Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 62. Na figura 8.55, um bloco desliza em uma pista sem atrito até chegar a um trecho de comprimento L igual a 0,75 metros, que começa a uma altura h igual a 2,0 metros em uma rampa de ângulo θ igual a 30 graus. Nesse trecho, o coeficiente de atrito cinético é 0,40. O bloco passa pelo ponto A com uma velocidade de 8,0 metros por segundo. Se o bloco pode chegar ao ponto B, onde o atrito acaba, qual a sua velocidade neste ponto? Se não pode, qual é a maior altura que ele atinge acima de A? Vamos primeiro identificar os dados fornecidos pelo problema. O comprimento do trecho com atrito é L igual a 0,75 metros. A altura do ponto de início dessa região é h igual a 2,0 metros. O ângulo de inclinação da rampa é θ igual a 30 graus. O coeficiente de atrito do trecho destacado é mc igual a 0,40. A velocidade inicial do bloco é VA igual a 8,0 metros por segundo. Vamos chamar de C o ponto onde inicia o trecho em que existe atrito entre o bloco e a rampa. Durante o movimento, a energia mecânica do sistema será a soma da energia cinética e da energia potencial gravitacional. A energia cinética depende da massa e da velocidade do bloco. K é igual a 1/2 mv ao quadrado. A energia potencial gravitacional depende da massa e da posição vertical do bloco em relação a um ponto de referência que consideramos a energia potencial nula. Então, o G é igual a mgy. Nesse caso, vamos considerar a energia potencial gravitacional nula no ponto A, no nível do solo. Quando o bloco está na posição A, ele está no nível do solo e sua energia potencial gravitacional é nula. Como ele está em movimento, a energia mecânica do sistema é igual à sua energia cinética. Então, ma vai ser 1/2 vezes m vezes va ao quadrado. No ponto C, a energia mecânica do sistema será igual à soma das energias cinéticas e potencial gravitacional. mc vai ser o kc mais mgh. Ele está a altura h em relação ao solo. Como nesse trecho não existe atrito, a energia mecânica do sistema se conserva e podemos dizer que EMC é igual a EMA. Então, Kc mais MGH, que é o EMC, vai ser igual a 1/2 MVA ao quadrado, que é o EMA. Resolvendo para Kc, a energia cinética em C, fica 1/2 MVA ao quadrado menos MGH. Então, é 1/2 vezes m, a massa a gente não sabe o valor, vezes 8,0 ao quadrado, o VA ao quadrado, menos m vezes 9,8, que é o G, vezes 2,0, que é o H. O primeiro termo aí dá 32 vezes m, 64/2. E o segundo termo dá menos 19,6 vezes m. Fazendo essa subtração aí dá 12,4 vezes m. Quando o bloco estiver deslizando na região entre C e B, existem 3 forças atuando sobre ele. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a m vezes G. Como ele pressiona o plano, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, o plano reage exercendo a força de reação normal perpendicular ao plano. Também atua a força de atrito cinético, no sentido contrário ao movimento. Podemos desenhar as componentes do peso nas direções paralela e perpendicular ao plano. Como já vimos em problemas anteriores, o ângulo entre a força-peso e a direção perpendicular ao plano é igual ao ângulo de inclinação do plano. Considerando o triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, se calcularmos o cosseno do ângulo de 30 graus, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o cosseno de 30 graus vai ser
o cateto adjacente, PY, sobre a hipotenusa P. Então, PY vai ser P, cosseno de 30 graus, mg vezes cosseno de 30 graus. Como o bloco não se movimenta na direção perpendicular ao plano, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Considerando o sentido para cima como positivo, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de 30 graus, que é o Py, tem que ser igual a zero. Então, a força normal vai ser mg vezes cosseno de 30 graus. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força normal. Fc é igual a mc vezes Fn, coeficiente de atrito cinético, vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes mg cosseno de 30 graus. 0,40, que é o mc, vezes m, que não sabemos, vezes 9,8, que é o g, vezes o cosseno de 30 graus. Fazendo a multiplicação aí, dá 3,39 vezes m. Como essas forças são constantes, o trabalho realizado por elas no percurso CB pode ser determinado calculando o produto escalar entre a força e o deslocamento. O trabalho W é igual a F escalar D, o módulo de F, o módulo de D, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre os vetores. O trabalho da força de atrito nesse trecho foi: WFC vai ser FC escalar com D, o módulo de FC vezes o módulo de D, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Como a força de atrito tem sentido contrário ao sentido do deslocamento, o ângulo entre esses vetores é de 180 graus. Então fica, o WFC vai ser 3,39 vezes m, que é o módulo de FC, vezes 0,75, a distância percorrida é o valor de L, vezes o cosseno de 180 graus. Se a gente fizer essa multiplicação aí, vai dar menos 2,54 vezes m. O trabalho da força gravitacional nesse trecho foi: Wg é igual ao vetor peso escalar com o vetor deslocamento. É o módulo do peso, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de θ, o θ é o ângulo entre eles. Observe que o ângulo entre a força peso e o vetor deslocamento, que sobe a rampa, é igual a 30 graus mais 90 graus, que dá 120 graus. Então, o trabalho se torna mg, que é o módulo de P, vezes L, que é o deslocamento, vezes o cosseno de 120 graus. Então, é m vezes 9,8, que é o g, vezes 0,75, que é o valor de L, vezes o cosseno de 120 graus. Efetuando esses cálculos aí, dá menos 3,67 vezes m. Como a força normal é sempre perpendicular ao deslocamento e o cosseno de 90 graus é zero, o trabalho dessa força é nulo. Então, WFN é igual a zero. A variação da energia cinética do bloco nesse trecho é igual à soma dos trabalhos dessas forças sobre ele. ΔK é igual a WT, o trabalho total. Então, KB, a energia cinética final, menos KC, a energia cinética inicial, é igual a WG mais WFC mais WFN, os trabalhos das forças. Como o trabalho da força normal é nulo, vamos desconsiderar essa medida. Resolvendo a expressão para KB, o KB vai ser WG mais WFC mais KC. Então, é menos 3,67 vezes M, que é o WG, menos 2,54 vezes M, que é o WFC, mais 12,4 vezes m, que é o KC. Somando isso aí, dá 6,19 vezes m. Como a massa é uma grandeza positiva, a energia cinética do bloco no ponto B também é positiva. Então, o bloco chega a este ponto com velocidade maior do que zero. Então, podemos determinar o valor dessa velocidade utilizando a expressão de definição da energia cinética. KB é igual a 1 sobre 2 mvb ao quadrado. 6,19 vezes m, que é o KB, vai ser 1 sobre 2 vezes m, vezes VB ao quadrado. Aí a gente pode cancelar o m, e resolvendo para VB, o VB ao quadrado vai ser 2 vezes o 6,19, que é 12,38. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o VB vai ser a raiz quadrada de 12,38, que dá 3,51 metros por segundo.
Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: o VB vai ser 3,5 metros por segundo.